Isso viveremos no céu. Isso estaremos diante da presença do Senhor. Irmãos, se esse momento nós somos tocados pela sua presença, irmãos, imagina viver uma eternidade com o Senhor. Isso é algo sobrenatural aos nossos corações, um entendimento humano. Hoje eu quero trazer algo aos nossos corações, irmãos, algo que o Senhor primeiro me ministrou a mim. Está em Lucas 4. Nós vamos ler os dois primeiros versículos. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 1 e 2. Amém? Fácil encontrar, amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Obrigado, Senhor, porque Tu eres santo, porque Tu eres digno de honra e digno de glória. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença se faz, Pai, em meio àquele cujos corações se humilham diante de Ti. Por isso, Espírito Santo, aqui estamos, com um coração contrito, humilhado diante da presença daquele que tudo sabe, tudo pode. Obrigado, Senhor. Se eu fosse colocar um título nessa ministração, eu colocaria assim: sendo levado ao deserto. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Em todo o capítulo 4 são os momentos em que o nosso Senhor Jesus Cristo está cara a cara com o inimigo, face a face com ele. O inimigo olha os olhos e tenta fazer com que o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que entendam, tenta fazer com que o nosso Senhor Jesus Cristo venha cair na sua debilidade humana. Eu vou explicar isso. Porque nós sabemos que ele é 100% Deus e 100%. Mas qual era a debilidade de Jesus naquele então? A última palavra aqui: e ele teve fome. Na sua necessidade de alimentar-se o seu físico humano, então Satanás, ele atua. Só que eu quero que entendam algo a respeito disso. Depois nós vamos falar a respeito dessa questão. Eu quero que entendam algo. Toda vez, isso é interessante, toda vez que você estiver cheio do Espírito, Deus te leva no deserto. Cristo, ele estava cheio do Espírito. E o que aconteceu? Ele foi para o deserto. Lá no deserto ele foi provado e aprovado. Só que eu quero que entendam algo e coloque essa frase no seu coração. Existem lugares que Deus nos leva, só que existem lugares que nós vamos. Presta atenção. Cristo foi levado no deserto pelo Pai, mas Saul procurou feiticeiro porque ele quis. Então existem muitos lugares que Deus nos coloca para nos provar e aprovar. Porque Deus não tenta, porque Ele não é tentado, porque Ele é Deus. Porque o Criador, ele não pode ser tentado pela criação. Ao contrário, Ele tem autoridade sobre a criação. Então Cristo
Cristo Jesus, ele é levado no deserto, só que o Pai está com ele no deserto. E muitas das vezes nós reclamamos do deserto, só que é no deserto que nós estamos cheios. Por conta que é lá naquele lugar, meus amados irmãos, em que nós vamos ter uma intimidade ainda maior com o Pai. Foi lá que ele conversava cara a cara com o Pai. Foi lá que ele foi tentado pelo inimigo. E deixa eu falar algo com você. Existem 3 lugares que a palavra do Senhor tem que estar. Onde? Repete comigo. Mente, mãos e coração. 3 lugares que a palavra do Senhor ela tem que estar selada sobre a sua vida. Você tem que meditar sobre a palavra do Senhor todos os dias, por conta que ela é um manual para as nossas vidas. Como diz o salmista, ela é lâmpada e luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. É ela que nos direciona quando muitas das vezes nós achamos não ter um caminho. Ela ilumina, então nós conseguimos ver por onde ir. A palavra do Senhor, ela tem que estar nos nossos corações. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor diz que o coração do homem ele é enganoso. Então a palavra nos volta ao original, nos volta onde nós temos que estar. Então quando nós entramos na presença do Senhor, então nós entendemos que a palavra dele habita em nós. Em Lucas capítulo 1 versículo 35, coloca para mim por favor, meu lindo. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo está falando que uma certa mulher, que nós vamos falar ali, ela foi cheia, ela foi coberta, presta atenção nisso. E Jesus respondeu e disse, Lucas 1:35, amém. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o a cobrirá com a sombra. Nós estamos falando de uma mulher que ela foi separada. Tem muitos por aí que julgam, criticam. Irmãos, Deus não escolhe ninguém iníquo, e menos para habitar dentro dela. Então nós temos que ter sabedoria naquilo que falamos e pensamos e julgamos. Temos que ter sabedoria. Maria, ela foi cheia do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Senhor a cobriu com a sua... O que está escrito ali? Sombra. O que a palavra do nosso Senhor fala em Salmo 91? Aquele que habita. Habitar, meus amados irmãos, é diferente de visitar. Aquele que mora, aquele que permanece, aquele que está. Não é a mesma coisa habitar do que ir fazer um passeio, uma visita, uma visitação. Não é a mesma coisa. Porque quando nós habitamos baixo a sombra, isso significa que nós estamos fazendo as nossas vidas o viver do Senhor. A vontade dele está sobre a minha vida em cima de tudo. Já não sou eu quem vive. Porque quando vivo eu, então eu quero coordenar a minha direção. Quando sou eu quem vive, eu quero andar pelos meus caminhos. Por isso Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. E eu vou fazer uma pergunta agora, minha amada igreja. Sabe qual o lugar onde Cristo mais teve de dificuldade de pregar? No templo. E sabe onde era o mais fácil dele ministrar? Lá fora. Te explico. No templo, lá tinha que os sacerdotes, os fariseus, os saduceus. Lá estava Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. E quando Cristo ia, tudo que Cristo falava, eles tinham fermento para colocar. Tudo que Cristo ia fazer, eles tinham alguma coisa. Cristo ia na casa do pecador. Se ele fosse profeta, ele saberia quem que era essa mulher. Se esse homem fosse profeta mesmo, ele não comeria com os pecadores.
Cristo tinha mais dificuldade, irmãos, para pregar com aqueles que supostamente seguiam o reino, do que aqueles que não. Porque aqueles que não tinham sede e fome de justiça. Eles queriam ser tocados não somente pela presença do Senhor, mas pela sua infinita misericórdia. Te provo na Bíblia. Isso aqui é interessante. Olha o que Jesus vai colocar na cabeça da gente. Irmãos, eu não sei o que acontece, mas o papai aqui em cima mostra a gente cada coisa. Presta atenção. O Senhor teve mais dificuldade de dar uma direção a Cornélio ou de dar uma direção a Pedro? Quando Cristo falou com Cornélio assim, ó, vai lá na casa de Pedro e fala para ele vir na hora. Vai lá, meu servo, vai lá. Sim ou não? Na hora Cornélio se levanta, meu irmão, e fala com o servo, vai lá e chama Pedro. Mas na hora que Cristo apareceu para Pedro para ir na casa de Cornélio, não, meu irmão. Teve que ter revelação, teve que ter poder, teve que ter glória. Eu não como disso, eu não como aquilo. Eu nunca me alimentei de animais impuros. Aí Cristo fala, meu irmão, aquilo que eu purifiquei, não fala isso. Cristo teve mais dificuldade de fazer Pedro ir na casa de Cornélio do que Cornélio ir na casa de Pedro. Porque nós ainda não entendemos o que está cheio do Espírito. Porque está cheio do Espírito, meus amados irmãos, não é acerrar-nos dentro de quatro paredes e dizer que adora. É o contrário, é ir-nos afora e trazer os perdidos para dentro. É estar junto com eles para atraí-los para a presença do Senhor. Estar cheio, meus amados irmãos, significa que o nosso Senhor, Ele tem direção para a minha vida. Só que muitas das vezes nós nos amordaçamos e ficamos aqui dentro e esquecemos aquilo que o Senhor tem para conosco. Porque eu estou cheio e os que estão lá fora são perdidos. Pois a palavra do Senhor no livro de Lucas diz que Ele veio para os perdidos. Ele veio para aqueles que estavam enfermos, não para os que estavam sãos. Por quê? Porque Ele é a cura para a enfermidade. Ele estabelece o seu poder sobre aqueles que estão fracos. Por isso o apóstolo Paulo falava, quando eu estou fraco, aí, por quê? Porque na minha fraqueza que eu demonstro o poder do Senhor. Porque quando eu declaro que eu sou forte, aí eu faço igual Saul, eu não o busco. E eu não o buscá-lo, isso direciona a minha caída. Isso direciona que eu sou autossuficiente, porque eu tenho um reino, porque eu tenho um poder aquisitivo. Então existe algumas circunstâncias nas nossas vidas que Deus nos coloca e nos observa. Presta atenção na palavra do nosso Senhor. Esse livro é suspeito eu falar, né? Mas eu amo o livro de Hebreus, capítulo 4. Presta atenção, vamos ler o versículo 10 ao término do 12, que diz assim, irmãos: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e intenção dos nossos corações. Aqui o nosso Senhor está falando para nós fazermos o quê? Entrar no descanso. Não é estar à porta, não é estar ao redor, é entrar no descanso. Por que isso? Por conta que Ele é o descanso, Ele é a direção para as nossas vidas. Então existe um momento, eu quero que entendam, que o Senhor nos leva no deserto para que nós venhamos depender dEle. E quando eu faço do Senhor a minha dependência, eu estou descansando. Ainda, meus amados irmãos, que nós venhamos ver trovoadas, ventos, tempestade, nele há paz.
que Ele é a paz. Os discípulos estavam dentro de um barco, e o barco quase que afunda. E o que ele fazia? Ele dormia. E muitas das vezes, nas circunstâncias, nós nos desesperamos. Senhor, já, não, tranquilo. Eu amo essa palavra, irmãos. Essa palavra não sai da minha mente, do meu coração nunca. Por quê? Porque quando eu estava morrendo, queimado, Deus falou comigo para eu estar tranquilo. 3 vezes Ele falou isso comigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Era para eu estar morto, queimado. Mas quando Deus, Ele tem propósito com as nossas vidas, a primeira coisa que Ele faz é nos levar no deserto, nos provar, nos amoldar e fala: tranquilo, porque eu estou contigo, aleluias. É o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então nós entendemos a sua vontade, que ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Porque nós adentramos ao Santo dos Santos, como diz o mesmo livro de Hebreus. Porque o próprio Jesus, Ele adentrou ao Santo dos Santos, e Ele nos permite entrar e habitar lá com Ele. É estar no centro da vontade do Senhor. Isso faz de nós, João 1,12, filhos. Pode colocar, meu filho, João 1,12. Então nós passamos a ser filhos, porque além de crer, nós o recebemos. Recebê-lo sobre a minha vida, irmãos, é fazer com que Ele faça parte, ser um enxerto, onde que o Senhor está comigo e eu estou com Ele. E isso é sobrenatural. Porque no versículo 11 Ele veio para os seus. Para os seus. Para o povo. Por isso que eu falo, Cristo, aspas, Ele teve mais dificuldade de pregar dentro do templo do que fora dele. Por conta que Ele veio para os seus. Mas os seus não o recebeu. Versículo 12: mas contudo, todo aquele que creu e o recebeu, isso é sobrenatural. Então Ele nos dá direito, potestade. Ele nos outorga isso, diante do Senhor e diante dos homens, a sermos filhos. Ele nos dá essa autoridade para ser filho. Eu quero que entenda, toda vez que você estiver no deserto é porque você está cheio, amém, irmão? Quando nós somos levados para o deserto, porque nós estamos cheios. E sabe o que é mais lindo no deserto? Lá no deserto Ele demanda glória, dependência. Ele manda para nossas vidas, sabe o que? Poder, autoridade, para que nós lá no deserto nós venhamos nos esvaziar. Porque em Cristo, quero que entenda, no altar eu esvazio, e no altar eu me transbordo. Porque no altar eu esvazio, Haroldo, e no altar eu transbordo quem? Cristo. Como eu já falei aqui, no altar Jacó fica. Jacó tem que ficar no altar, e tem que morrer no altar, mas ele levanta como Israel. Ele fica como Jacó, mas se levanta como Israel. Ele fica como usurpador, mas se levanta como príncipe. Ele fica como usurpador e se levanta como filho da promessa. Aí é que está a diferença. Por isso que aqui, meus amados irmãos, eu quero que entendam o versículo 11 do capítulo 4 de Hebreus. Ele está falando assim, ó, esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Ou seja, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil. Pastor,
Está uma luta que você não imagina. Amém? Dão glória a Deus. Porque são nas lutas em que nós somos moldados. São nas lutas em que nós entendemos que sem Ele eu não sou nada. São nesses momentos de dificuldades em que eu entendo que eu dependo dEle. E que Ele jamais deixou de olhar por nós. Que Ele sempre esteve do nosso lado. Isso é uma promessa do Senhor, Mateus 28. Eis que estou convosco. Em nenhum momento Cristo não falou que Ele não estaria. As pessoas que dizem que Ele subiu e não voltou, quem disse isso? Ele falou assim: eis que estou convosco até a consumação do século, ou até o fim dos tempos. Ele disse que enviaria quem? O Consolador. Agora eu quero que entendam algo, meus amados irmãos. Cristo, Ele se inclina para baixo para ver-nos. O Consolador está, mas Ele nunca deixou de lutar por nós, que Ele sempre será o nosso advogado. Só que existe um momento em que Ele regressará para levar a sua igreja. Aí a igreja, meu irmão, ela tem que estar preparada, organizada, suas vestiduras limpas, porque Ele vai voltar. Porque da mesma forma, Atos 1, presta atenção nisso. Irmãos galileus, por que estão tão atônitos olhando? A esse mesmo Jesus que vocês viram partir, subir, Ele mesmo voltará. Aleluia! Uma promessa que o mesmo anjo falou com os discípulos que estavam olhando para os céus. A esse mesmo Jesus, o mesmo, Ele voltará. Rapaz do céu, já está na hora de terminar. Meu Deus. Amém. Versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Senhor, rapidinho, irmãos. Pois a palavra de Deus era o quê? Viva. E, coloquei para mim, fazer um favor, meu lindão. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus, ela é o quê? E eficaz. Ela é viva. Vida. João 1. O verbo se fez carne. Ou seja, que a palavra jamais deixou de ter vida. Ela é a vida. E é eficaz. Porque nela não tem erro. Ela é única. Então ela faz separações. Eu amo esse negócio. Eu amo esse versículo. Quando aqui está falando, irmãos, eu quero que entenda algo. Ela divide alma e espírito. Tenta dividir isso, irmão. Tenta um ser humano fazer isso. Eu quero que entenda nisso daqui, ó. Quando ele está falando de juntas e medula, irmãos, tira uma medula de você e você vai ter sérios problemas. Irmãos, olha só o que ele está falando. Tenta fazer divisão, irmão, entre os nossos pensamentos, as intenções que estão nos nossos corações. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas o Senhor, Ele vai fazer essa separação. O que significa isso, pastor? O joio e o trigo parecem muito. É muito similar. Mas o joio, ele não tem fruto. Essa é a diferença do joio e do trigo. O joio, ele não tem fruto. O trigo tem. Eles estão juntos, mas haverá uma separação. Haverá. Coloca para mim, fazer um favor, João capítulo 3, versículo 19. Ele é a luz. Ele é a direção para as nossas vidas, irmãos. Ele é a luz. Ele é aquilo
que veio nos direcionar para que nós venhamos estar com Ele. Ele é a luz. Este é o julgamento. O quê? O que que veio? A luz. O que que aconteceu? Ela veio. Mas pastor, a luz estava. Não é a luz que você vê. O sol brilhava. Não, irmão. Não é isso que você vê. É a luz. Hebreus 4:12. Luz para a nossa alma, para o nosso espírito, para os nossos pensamentos e os nossos corações. Luz. Porque muitas das vezes os nossos corações, os nossos pensamentos estão na onde, irmão? Dá um cutucão no seu irmão e fala assim: está repreendido em nome de Jesus. Arranca essas trevas aí, irmão. Arranca essas trevas aí, irmão. Bota luz aí, irmão. Coloca luz aí, irmão. Luz. Os nossos pensamentos e os nossos corações. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós não podemos amoldar-nos aos padrões desse mundo, dessa terra. Porque os princípios desse mundo não tem nada a ver com os princípios do Senhor. Os princípios desse mundo é tudo falho, mas os princípios do Senhor, Ele é perfeito. Então aqui está falando assim, ó, presta atenção. Ele é a luz que veio ao mundo, mas os homens, o que aconteceu, irmãos? Agora eu quero que entendam algo. O que a palavra fala em João 3,16? Coloque para mim, fazer um favor. De tal maneira Deus amou o mundo, unigênito, para que todo aquele que nele, que legal, João 1,12 também fala de crer, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. João 1,12, aos que creram, aos que receberam. Olha que interessante. Aos que creram e que receberam. Então, se eu recebo a Cristo, João 3,19, não precisa colocar não, que eu vou deixar meu menino ali doido. Presta atenção. João 3,19, ele está falando que amou. Ué, Cristo veio também, amou. Mas explica. Explica, irmão. Porque o mundo em que nós conhecemos não é o mesmo mundo em que Cristo está se referindo. Não é. Esse mundo em que nós vemos, o mundo criação, e existe o mundo das trevas, o mundo no qual os homens se deleitam nela de dia e de noite, o mundo em que o homem se permitiu e se entregou a ele, o mundo em que o homem se afastou do Senhor e o seu coração está depositado naquele lugar. Esse é o mundo das trevas e não o mundo da luz. É como a palavra do Senhor fala no livro de Efésios: principados e príncipes e poderes. Existe principados da luz e principado das trevas, poderes da luz e poderes das trevas. Por isso que o nosso Senhor Jesus falou aos discípulos: e a porta do inferno não prevalecerá. E depois disso que ele falou assim: eu sou a porta. Aleluias! Então existe essa diferença. Cristo é a luz que ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos direciona nele. Termine, irmãos. Lucas 4, versículo 2 diz assim: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. A fome, ela revela a condição humana, porque nos céus Deus não tinha fome, não tinha sede, não sofria dor e não suava igual nós aqui no calorão que faz. Não sentia frio
Então a fome está revelando a condição humana de Cristo. Só que dentro da condição humana de Cristo, Tiago diz assim: resiste, 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 e ele fugirá. Então como que eu resisto ao diabo? Revestindo-me de quê? Da armadura, Efésios 6. Porque quando eu me revisto da armadura de Deus, eu consigo resistir. Mas sabe o que afasta Satanás de nós? No final de tudo, o que aconteceu com ele? Ele foi alimentado como? Chuta, irmão, pelo menos. Os anjos vieram e alimentaram, sim ou não? Que pão que ele comeu? Que pão que ele comeu, irmão? No deserto, o que eles comeram? O que Jesus comeu, irmão? Pão do céu. Só existe uma maneira de Satanás não te tocar: quando você alimenta do pão dos céus. Está no deserto? Alimenta do pão dos céus. Está difícil? Alimenta do pão dos céus. Alimenta. Está com sede? Alimenta da água viva. Está com dor? Ele é a cura. Está na escuridão? Ele é a luz. Mas se está no deserto, alimenta pão dos céus. Quero convidar o louvor que passe. Quando nós resistimos ao inimigo e alimentamos do pão que vem do Senhor, revela aos nossos corações o habitar do Espírito em nós. A fome de Cristo revela a sua humanidade. Mas quando nós alimentamos do pão do céu, revela o habitar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então temos que alimentar do Senhor, de dia e de noite, irmãos. Resiste o inimigo. Resiste a ele. Pastor, estou no deserto. Irmãos, toda vez agora que você for para o deserto, você vai entender o mistério. Pastor falou que eu estou cheio de vontade de chorar. Mas é lá que chora. É lá que você se derrama. E é lá que ele manifesta. Pastor, quer chutar o balde? Chuta. Só não sai da presença. Pastor, quer subir numa árvore? Sobe. Só não sai da presença. Faz como Zaqueu. Subiu na árvore, mas olhou para ele. Aleluia. Ele subiu na árvore, mas olhou para Jesus. Aí está a diferença, irmãos. Independente das circunstâncias em que nós estamos, que os nossos olhos estejam fitos em Cristo, na cruz. Porque na cruz nós demonstramos a força dele e a nossa debilidade. Na cruz nós demonstramos o poder dele e a nossa fraqueza. Como assim, pastor? Porque na cruz ele vence todas as trevas. E na cruz ele nos dá a oportunidade de nos achegar a ele. E ele é tão lindo que ele fala assim: toma a sua cruz. Isso é sobrenatural, irmãos. Porque quanto mais perto estamos de Cristo, mais cheios somos. Mas também nós entendemos que para permanecer de pé, coloque isso na sua cabeça, muitas das vezes para nós permanecer de pé, nós temos que estar de joelhos.